Boa noite a todos e todas. Estamos sendo recebidos aqui essa noite pela SP Escola de Teatro. O Rodrigo Barros está nos recebendo. E temos a presença do Gustavo Ferreira, da Companhia Sátiros, que para esse bate-papo sobre os efeitos da pandemia, ou seja, desse momento de reclusão que todos nós fomos obrigados a passar, na artes cênicas, como é que isso foi transformador para a gente, o que ficou dessa história. E a gente está cumprindo esse ciclo de estreias do espetáculo que nós fizemos e filmamos, que é As Cadeiras, com Marco Nanini e Camila Amado. Nós chegamos agora em São Paulo, a gente está se apresentando no cinema Petra Belas Artes, e então chegou o momento desse bate-papo aqui em São Paulo. O Rodrigo vai mediar aqui a nossa conversa, o nosso encontro, e espero que seja proveitoso para todos. Boa noite. Boa noite, Fernando. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria falar que é um prazer estar recebendo vocês aqui, recebendo um projeto tão bacana, com a história tão bacana que a gente vai discorrer sobre isso também. Receber o Gustavo aqui. Gustavo, vou fazer, por mais que todo mundo já conheça, vou fazer uma breve apresentação. Esse evento ele é produzido pela Pequena Central de Produções Artísticas, pela Carolina Tavares, em parceria com a SP Escola de Teatro, que está acolhendo vocês com todo o prazer do mundo. No debate de hoje, a gente vai falar sobre os desafios e soluções em tempos da pandemia e a criatividade da produção cultural, né? Como a produção cultural se movimentou nesse momento, né? Então, aqui do meu lado direito está Fernando Libonati, que é diretor das Cadeiras, um projeto que ele vai falar logo mais, que nasceu do teatro e transcorreu dessa forma híbrida, foi se reinventando até chegar ao audiovisual. E aqui está Gustavo Ferreira, que é da SP Escola de Teatro, é ator, é produtor, também faz parte da Companhia Os Sátiros, que também tem um histórico de ter se reinventado muito durante a pandemia. Eles fizeram peças que nasceram no online e hoje também estão se transformando em audiovisual. Então, a gente tem essas duas potências aqui para falar um pouquinho sobre os seus processos, falar também um pouquinho sobre os desafios, como foram as transformações que aconteceram durante esse período, como está sendo agora, e também o que será depois de tudo isso, né? Gustavo, pode se apresentar, pode dar uma palhinha também. Valeu, Rodrigo. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Muito honrado aqui com o convite, conhecê-los, principalmente. E falar sobre esse tema que eu acho que é tão necessário, pungente, sobre essa reinvenção, né? Sobre o que a gente teve que fazer para superar esse momento e o quanto o superar é o bacana para a gente transformar em novas mídias, em novos espetáculos, em novas percepções, principalmente para o público. Não só a reivindicação cênica, mas também para o público. Obrigado. Verdade. Então, vamos começar aqui. Fernando, primeiro eu queria que você contasse para o pessoal o que é o Projeto As Cadeiras, como ele nasceu inicialmente, e como ele foi pego de surpresa, né, por essa pandemia, que teve que fazer que todo mundo se reinventasse, e no que ele se transformou hoje, só para a galera ficar meio à parte disso. As Cadeiras, ela tem uma peculiaridade que, na verdade, ela foi criada no meio mesmo da pandemia. Era um desejo antigo que o Nanini e a Camila tinham de fazer um trabalho juntos, e em cima desse texto, porque é um texto que a Camila foi o primeiro texto que ela representou no teatro, aos 18 anos, e eles sempre queriam fazer esse texto. Em 2017, nós fizemos uma leitura, no meio de várias leituras que a gente estava fazendo, e aí foi incrível a leitura, foi muito empolgante para todo mundo, nós decidimos, vamos fazer. E a agenda dos dois nunca batia. Durante a pandemia, o Nanini me procurou e falou, olha, a gente está parado, As Cadeiras é uma peça com 2 atores, uma equipe pequena, no entanto, então eu acho que é o momento da gente produzir alguma coisa, a gente sair desse estado de prisão que a gente se encontra, nesse isolamento. Feito isso, convidamos a Camila para fazer o trabalho, e como já estávamos no meio da pandemia, nós formatamos já para que o projeto tivesse dois caminhos, o caminho do audiovisual e o caminho do teatro. Então, ele nasce já com esses 2 caminhos a serem traçados. A gente tinha também, que, na verdade, o projeto
a peça ela é feita o autor sugere que ela seja feita por atores jovens, porque ela é uma peça bastante física, principalmente na segunda parte. Então, também em função disso, eu pensava já no meu projeto de que usaria parte do filme também no ao vivo. Então, seria uma mescla de uma cena ao vivo com parte filmada. E fomos caminhando para isso, nos organizamos como teatro, nós ensaiamos 2 meses, fizemos toda a preparação do elenco, com preparação corporal e leituras de mesa, tudo teatro, né? Na verdade, a gente sempre, mesmo quando a gente pensou no projeto audiovisual, o cerne é do teatro, continua sendo teatro, né? A gente quis levar para o audiovisual o que o teatro traz, essa liberdade de interpretação do público, né? O público no cinema a gente trabalha normalmente com mais concretude, né? O cenário é mais realista. Aqui a gente tem uma instalação linda do Gringo Cardia, que fez um cenário muito bonito, muito poético, eu acho. E, então, a gente não tinha mais esse compromisso com o audiovisual tradicional. Então, a gente trouxe realmente. Eu pensei, bom, o teatro é uma caixa vazia para a gente jogar nossas ideias. O estúdio é a mesma coisa. Então, nós nos preparamos para encenar no estúdio, né? Nós fizemos essa filmagem em 10 dias apenas, e filmando muito pouco tempo com os atores. Na verdade, a gente fez quase tudo em plano de sequência, praticamente, porque me interessava a respiração dos atores, me interessava realmente o que eles levam para o teatro, né? Como o magnetismo que um ator tem quando está em cima de um palco e a plateia fica envolvida pelo que ele traz. E o texto do Ionesco também proporciona isso de uma forma muito arrebatadora, ele leva você para uma fantasia, né? Porque a realidade é tão louca que você vai para a fantasia, né? Ele mesmo até falava que o teatro dele não é o teatro absurdo, é o teatro da realidade, né? Porque um absurdo é a realidade. Então, a gente tinha esses elementos e foi trabalhando dessa forma. Então, como a gente estava no meio da pandemia, nosso primeiro caminho foi filmar. A gente filmou nesses 10 dias e depois nossa ideia era lançar também teatro, mas, infelizmente, a Camila faleceu 5 meses depois. Ela já estava doente durante o nosso processo de trabalho e a doença acometeu ela muito rapidamente. Então, nós perdemos a oportunidade de apresentar o espetáculo ao vivo. Evidentemente que, para nós, é muito difícil, né, incorporar uma outra atriz, apesar de ter atrizes maravilhosas nessa faixa etária, mas ia ser difícil para o Nanini estar em cena, né, com outra atriz depois desse período todo juntos, e Nanini e Camila são muito amigos, eram muito amigos, então a gente achou melhor não ter a versão ao vivo. A gente trabalhou, então, com esse audiovisual, e a Camila até chegou a assistir um pouquinho, assim, algumas cenas, e ouviu, sentiu um pouco o espírito do trabalho já há poucos dias antes de falecer. Então, a ideia desse projeto ela é diferente. Assim, ela, na verdade, ela não se adaptou à pandemia, ela foi criada na pandemia. E a gente foi elaborando coisas que a gente já tinha muito tempo na cabeça, eu e o Nanini, que a gente é sócio, né, na Pequena Central, de trazer alguma coisa, alguma novidade para o teatro, né? Faz tempo que o Nanini me chama a atenção assim, olha, o teatro ele tem que ser um pouco mais perto da ópera, ele tem que ser récitas, não dá para a gente pensar em grandes temporadas e ficar ali esperando o público chegar. A gente tem que ter dinamismo, né? Fazer mais produções em curto espaço e trazer novidade e atrair o público com isso, né? Despertar um interesse. Então, a gente já tinha experimentado em outras temporadas, né? Claro que a gente sempre tem um compromisso também com o restante do elenco, com o patrocinador, então você também não pode fazer uma coisa tão... ensaiar 2 meses, ficar só 1 mês em cartaz, não é possível. Já é um pouco isso que acontece, pela realidade das pautas de teatro, né, que são cada vez mais curtas, da própria verba de patrocínio, que para muita gente parece que é muito alta, mas, na verdade, quando você vai ver a cadeia de profissionais que você emprega, que você utiliza na mão de obra, é muito grande. Então, essa verba que parece imensa não é nada. Ela se dilui rapidamente. Ninguém pega 200 mil e põe no bolso. A pessoa pega 200 mil e vê 2 mil, porque você tem que distribuir essa verba, né? Quando vê. Então, a gente pensa muito isso, que o teatro estava precisando dessa mexida. A pandemia, o Nanini é um cara muito que vislumbra as coisas muito rapidamente. Então, ele pegou essa oportunidade e falou, vamos fazer agora. E aí nós fomos conversando, fomos chegando nesse formato que a gente ainda vai experimentar ele na totalidade, se Deus quiser, nos próximos projetos, que a nossa ideia, efetivamente, é
usar o audiovisual para que o público possa redescobrir o teatro, principalmente o público jovem. Não o público jovem que faz arte, que esse está aqui no teatro, a gente sabe que está, mas o que não faz arte, né? O que vai para o shopping, o que vai para o boliche, enfim, para outras atividades que não está efetivamente frequentando o teatro, não está aproveitando o que o teatro pode oferecer. Então, a gente imagina que a nossa ideia seria, e vai ser no próximo projeto, é lançar a nossa peça, primeiro num canal de streaming, na verdade, num canal de streaming é mentira, numa tiqueteira como a Simpla, efetivamente, que é uma parceira do teatro, é onde os teatros todos acabam anunciando seus espetáculos, e foi muito importante durante a pandemia, né? A Simpla fez um projeto muito bacana, muito acolhedor para o teatro, assim como também o SESC São Paulo, como o Itaú Cultural, enfim, tivemos várias iniciativas importantes que ajudaram bastante os artistas e os técnicos e as pessoas que vivem e fazem teatro. Mas a ideia é que a gente lance, digamos, na Simpla, uma temporada em uma cidade, como teatro mesmo. A gente faz primeiro uma cidade, depois faz outra. E depois que a gente estreia nessa versão online, a gente faz a experiência ao vivo. Então, a gente acha que a gente vai atrair essas pessoas que assistiram online para a experiência do ao vivo, pessoas que antes não iam ao teatro. Porque, durante a pandemia, as informações que a gente tem é de que muita gente que nunca tinha assistido teatro assistiu na Simpla, né? Então, acho que é importante a gente usar essa ferramenta para fortalecer a arte cênica, que é uma arte tão bonita, né? Enfim, acho que é a mãe de tudo, né? Quando você fala em termos de texto, de interpretação. Então, a ideia da gente é realizar esse projeto como ele foi pensado. Por enquanto, temos esse projeto que eu acho bonito, acho bem realizado, por Nanine e Camila estão deslumbrantes, a equipe toda que a gente conseguiu contratar a preços fora de mercado, evidentemente, porque era um momento que estava todo mundo muito parado, mas veio todo mundo com muita gana, muita garra. Tivemos uma equipe de teatro que são parceiros antigos, como o Green Cardia, fazendo a concepção visual, o Antônio Guedes nos figurinos, a Mina Quental nos cenários, o Júlio Parente nos vídeos e efeitos especiais, e na luz, a iluminação cênica bonita dele também. Não sei, vou acabar esquecendo alguém. Tivemos um jovem rapaz ótimo de trilha, que eu tinha feito já 2 prêmios APTRs com ele fez a trilha para mim, que é o Jaime Monsanto, excelente. E, depois disso, o Gringo me apresentou um diretor de fotografia, que foi trazendo as pessoas da fotografia, e aí fui descobrindo também uma turma muito bacana do audiovisual, uma turma jovem. O diretor de fotografia fez 29 anos durante a nossa filmagem, e, enfim, e fizemos esse trabalho que está aí agora sendo mostrado como teatro, né? A gente faz também o lançamento como a gente acha que deve ser feito. Uma cidade por vez, em apenas uma sala, em apenas um horário por dia, e a gente tenta prestigiar as sessões, eu vou quase todas, quando eu posso, e o Nanine está sempre nas estreias e tem ido bastante também nas sessões. Volte e meia, ele está lá na plateia, um pouco se despedindo também da Camila, um pouco admirando o trabalho dela, enfim, é isso. Eu sou prova, que eu estava na estreia no Belas Artes e estavam todos lá mesmo. E aqui, o Gustavo, como eu falei, ele é dos Sátiros, eles tiveram uma experiência mais ou menos semelhante, né? Os Sátiros vai muito ao encontro, o pensamento do Nanine, que os Sátiros faz, né? Que são produções atrás de produções e sempre atraindo e sempre despertando, tipo, o que eles vão fazer de novo. E eu acho que a pandemia, ele deu um tipo, e agora, né? E aí disso nasceu a arte de encarar o medo. Sim, a gente logo que, na semana seguinte que a pandemia, na semana seguinte que fechou tudo na pandemia, o Ivan Cabral, né, um dos donos dos Sátiros, um dos fundadores, junto com o Rodolfo Garcia Vasquez, estava em cartaz no teatro aqui nosso, com Todos os Sonhos do Mundo. E daí, logo na primeira semana, fechou tudo, ele levou um espetáculo solo dele, ele foi para o Instagram e fez o solo dele lá. E foi uma recepção muito bacana. Estava todo mundo em casa, a gente não sabia direito ainda o que ia acontecer. E, a partir daquele momento, ele e o Rodolfo surgiram e falaram: por que a gente não faz um espetáculo digital? Já com a temática da pandemia, chamou alguns atores que trabalham com a gente lá no Sátiros
e a gente fez a arte em Caralmedo, estreou, se não me engano, não chegou a dar 2 meses de ensaio no período de pandemia, deu 1 mês e meio, a gente estreou por volta de junho já de 2020, na plataforma Simpla, o espetáculo ao vivo, feito ao vivo pelo Zoom. Então, os atores, cada um na sua casa, faziam lá o texto que eles criaram com a direção do Rodolfo. E a experiência foi maravilhosa, assim, era um contexto... Na verdade, tem várias experiências, né? A experiência do ensaio, do produzir e do fazer, estava tudo fechado, então a gente não sabia então com o que a gente ia fazer. A gente tinha, né, a nossa diretora de cena, vamos chamar, que daí propunha figurinos, propunha algumas coisas, tinha que ser mais ou menos o que tinha em casa, ou que a gente conseguia comprar em Mercado Livre, em coisas que chegassem na nossa casa. E a gente foi construindo, e tinha uma coisa muito ainda... A arte de Caralmedo surge disso, né? Que era do medo, o que vai acontecer, como que vai ser, o que a gente vai fazer. Eu lembro que os primeiros encontros, o primeiro desespero era: será que isso vai acabar? Né? Será que essa vai ser a maneira que a gente vai fazer teatro? Enfim, lembro que a gente chorava muito nos encontros, nos primeiros ensaios, de não saber, de não ter perspectiva. E, na verdade, hoje a gente vê que isso foi o que nos salvou, ou seja, o teatro nos salvou mais uma vez. A gente ensaiou, estreamos a Arte de Caralmedo, ficamos mais de 8 meses, se não me engano, em cartaz com a Arte de Caralmedo, na Simpla, 3 vezes por semana, ao vivo, com cada ator na sua casa. E, só para você ter uma ideia, na estreia a gente tinha mais de 1.000 e poucas pessoas na Simpla assistindo a gente. Então, ou seja, que era o momento que precisava falar sobre aquilo e era o que a gente tinha, era a ferramenta que a gente tinha na mão. E, ao longo da pandemia, o Sátiros fez 17 espetáculos online. E no nosso elenco a gente tem mais de 60 atores, incluindo fora do país, porque a Arte de Caralmedo a gente já tinha algumas parcerias internacionais com outros espetáculos quando a gente fazia fisicamente, e na sequência com a Arte de Caralmedo, nesse próprio espetáculo a gente já tinha uma atriz que estava na Suécia. Então ela fazia com a gente com um fuso horário diferente, ou seja, a gente terminava a peça lá, era de madrugada, 5 da manhã, às vezes está amanhecendo na Suécia, e ela estava apresentando com a gente. E a Arte de Caralmedo chegou a fazer na África, chegou a fazer nos Estados Unidos. A gente fez várias versões desse mesmo espetáculo, sempre dirigido pelo Rodolfo. E depois uma versão internacional com 5 continentes, todos fazendo ao vivo, cada um com o seu fuso horário. Então, foram experiências e coisas que a gente foi desenvolvendo durante a pandemia, e agora, mais para o final da pandemia, mas ainda gravado durante a pandemia, a gente transformou a Arte de Caralmedo em filme. Então, a gente fez um processo contrário. A gente veio do teatro, fizemos ele ao vivo, para depois gravar, daí sim, ainda em pandemia, com os espaços fechados, também super pouco assim com os atores, aquela ainda preocupação de locação, de encontrar. Ou seja, a gente tem uma experiência. Mas é importante dizer que, para nós, ali no Sátiros, a gente vem desde 2009 já trabalhando muito com a tecnologia no teatro. Então, aquela aflição inicial que eu acho que a maioria dos artistas teve, de abrir uma tela de computador, de colocar uma câmera, de tentar interpretar, falar, mas eu faço teatro, mas como é para a câmera, enfim, a gente já tinha um conhecimento, tinha um estudo sobre isso já há muito tempo. A gente trabalha com teatro ciborgue, enfim, tem vários outros termos aí que eu poderia falar. Mas daí, quando a gente chegou para esse momento, o que foi muito difícil para muita gente, para nós estava sendo um prazer. Então, a pandemia, óbvio que ela é horrível e continua, né? A gente está sofrendo ainda tudo o que ela trouxe, mas no sentido de investigação teatral, e despertou coisas ou fez a gente aprofundar em pesquisas muito interessantes. E agora estamos continuando aí com vários projetos, incluindo, durante a pandemia, eu sou coordenador geral de Satirianas, um evento que tem aqui em São Paulo, de 78 horas, sem parar, e a gente fez as Satirianas na pandemia. Foi a primeira vez que a gente fez, era um festival de 4 dias, 78 horas sem parar, com o país inteiro, com gente de fora do país, todos fazendo espetáculos ao vivo ou gravados, de várias vertentes. Então, ou seja, tinha que fazer, tinha quem queria fazer, foi uma experiência muito emocionante naquela época. Isso. E aí, dentro disso, agora conhecendo os 2 processos e os impactos, né, não necessariamente foram totalmente negativos, né? Todo impacto ele gera uma reação, e aí como a gente vai reagir dentro disso.
Eu queria saber, e eu acredito que a maioria do pessoal, sobre quais foram esses desafios que surgiram nesse meio do caminho, durante esse processo na pandemia, quais foram as soluções que vocês foram tentando encontrar para desenvolver os projetos distintos, dentro do que foi pensado, as pequenas transformações que ele teve que ir se adaptando, quais foram as sacadas criativas durante a produção, tipo, o que cada momento pediu para te levar. Eu vou fazer uma grande perguntona num pacote, tá? Vocês vão dissertando sobre, que é um processo de começo, meio e fim. Também o orçamento e captação, né? Como foi um momento que parou tudo, mas também foi pensado, tipo, ok, agora todo um ecossistema de produção cultural e criativa parou. Todo mundo foi pensando como é que vai sobreviver. Foi o que você falou. Um filme parece que é só um filme para quem senta na cadeira, mas são milhares de empregos gerados ali, com certeza. Uma peça teatral também, são centenas em alguns espetáculos. Vamos só por aqui depois, senão vai ficar muito longa. Não, só para concluir, então. Como foi esse surgimento das leis de incentivo? Qual foi o impacto positivo, tanto financeiramente quanto de mobilização que o setor cultural teve que fazer para a Lei Aldir Blanc, para tentar captar recursos, e isso gerou até frutos como a Lei Paulo Gustavo, né, que agora está travadinha, mas já é uma lei. Vamos começar pelo Gustavo. O que eu observo é que o coletivo se fez valer, né? A classe, não vamos falar de classe, mas assim, os profissionais das artes cênicas e das artes em geral juntaram forças e foram correr atrás de soluções para que não se parasse a produção cultural, porque a gente não tem só a pandemia, a gente também é vítima de um governo que tem desmontado o nosso setor desde que ele assumiu o comando. A cada dia que passa, a gente vem com uma novidade que dificulta mais o acesso das produções ao uso das leis de incentivo que já existiam, né? Então, a gente teve que enfrentar isso. E aí o coletivo é muito útil, porque as associações de produtores, no caso do Rio de Janeiro, a PTR, muito atuante, aqui em São Paulo tem também associações, tem 2 associações, correto? Se uniram e foram atrás dos parlamentares para que a gente pudesse manter o setor teatral, o setor cultural vivo, se alimentando, porque o que acontece, as pessoas, quando a gente fala em arte, a gente pensa no artista, né? No ator, no diretor, e que também nem todo ator e diretor está contratado por uma TV ou por um streaming, não é a realidade, isso são exceções. Então, muitos atores e muitos profissionais, como camareiros, técnicos de luz, de som, costureiras, maquiadores, enfim, todas as pessoas da cadeia ficaram sem emprego, ficaram sem ter o que comer, porque são pessoas que não têm contrato, né? Então, a mobilização das associações e dos artistas, de uma forma geral, foi muito importante para que a gente se reerguesse, né? E aí eu sou uma associação também do SESC, do Itaú Cultural, enfim, de outros movimentos que tiveram. Tem outros também no Rio, teve a Ana Beatriz Nogueira, que fez o movimento dela mesmo, de incentivar os projetos. Então, essa união fez com que a gente compreendesse que dá para fazer a coisa acontecer mesmo na diversidade, né? O teatro, por ser uma milenar, né, ele lida com a diversidade sempre, né? Eu fiz um trabalho com o Diálogo que o texto fala isso, desde Sófocles, né, enfim, a gente sobrevive a tudo, né? A gente tem que se reinventar. E essa pandemia e esse governo fizeram a gente se reinventar. Eu acho que a gente sai fortalecido dessa situação, porque está aí, tem projetos incríveis. Por exemplo, a PTR manteve, durante a pandemia, a premiação de teatro. Isso foi um movimento muito importante, porque ela não só manteve, como ela abriu para o Brasil todo. Por se tratar, nesse momento, de um teatro online, não teria por que ser apenas os espetáculos que se apresentaram no Rio, porque isso era praticamente impossível. Então, abriu-se essa possibilidade, foi um processo, eu fiz parte disso, então eu acompanhei de perto, que eu fazia parte do grupo do prêmio,
E nós fizemos uma primeira adaptação para o primeiro ano de pandemia e aperfeiçoamos ela para o segundo ano. Nós acompanhamos o processo. Por quê? Porque na PTR são os profissionais do teatro que fazem o prêmio, né? É um prêmio que realmente para reconhecer o esforço dessa categoria de se reinventar, se manter, criar. Então, são vários movimentos. A gente, com isso, eu acho que assim, a minha produção, a produção dos sátiros, fica fortalecida, porque você está ali fazendo o seu, mas você sabe que está tendo um movimento junto. Estão acontecendo coisas aqui, no Acre, no Amapá, no Sul, em todos os lugares tem alguém fazendo alguma coisa. Esse prêmio PTR nos permitiu assistir espetáculos do Brasil todo, coisas muito ricas e coisas muito ousadas também, diante da precariedade de recursos, na maioria das vezes, mas coisas muito interessantes. Isso abriu a mente, eu acho que de todo mundo que pôde, dos jurados do prêmio, sair um pouco da coisa fechada do teatro que se apresenta numa capital como Rio de Janeiro ou como São Paulo, que a gente sabe que não é tudo que chega, né? Então, essas produções começaram a chegar para a gente. Muito interessante. Então, eu acho que fica para o teatro, fica para as artes, essa certeza que a gente tem como se reinventar sempre, que a gente tem um produto, que é a arte, que não tem o valor dela imensurável, não tem dinheiro que pague, né? O dinheiro precisa para as pessoas se sustentarem, mas não o valor da arte, ele vai ficar gerações por gerações. E agora, quando a gente traz o audiovisual para o teatro, quando a gente casa os dois, porque não é um se sobrepondo ao outro, acho que não é isso, né? O cinema é o cinema, entendeu? Eu mesmo agora, quando a gente foi lançar as cadeiras, a gente estava muito assim, a gente está lançando um teatro ou um audiovisual? O que é isso? Não sei, é um teatro. Aí lá no Rio, o pessoal do Estação falou, olha, um teatro na tela. Ficou um teatro na tela, não sei se é um teatro na tela, tem isso? Vamos ter que ter uma nomenclatura, a gente precisa nomenclaturar as coisas, né? Mas está aí, a gente fez um trabalho de arte que usou dos recursos do teatro e do audiovisual para chegar a algum lugar para comunicar uma mensagem para as pessoas, para o público. Então, acho que a gente tem que sempre ficar atento às oportunidades que nos são dadas, principalmente as que são na diversidade, como foi o caso aqui da gente, nesse momento, de nós todos. Você estava comentando, eu acho que tem uma coisa das apresentações na pandemia que tem a ver também com o fomento ao público, né? Quando a gente estava apresentando, principalmente a arte de Encarar o Medo, a gente conseguiu chegar em todos os estados brasileiros e fora dele. E era quase todas as sessões, onde tinha sempre o bate-papo no final, sempre tinha alguém que nunca tinha ido ao teatro. Sempre tinha. E que, por ter acesso à internet, obviamente, ou seja, ainda tinha uma dificuldade, teria que ter todo mundo acesso à internet, ele estava conseguindo assistir. Eu lembro que teve uma campanha, uma época, daí tinha muita gente do Acre e da Paraíba, ia muita gente desses dois estados assistir a gente, acho que eles divulgaram lá. Que são pessoas que, para assistir o nosso trabalho, mesmo os sátiros já tendo 33 anos, provavelmente não teriam vindo na Praça Roosevelt, mesmo se não tivesse em pandemia, para assistir a gente. Então, esse lugar do onde chegar. As dificuldades, eu acho que foram as dificuldades que todos os setores tiveram de trabalho, desde ensaio, de encontro, de internet, porque a gente descobriu que a gente achava que tinha internet boa, a gente descobre que a gente não tem internet boa, principalmente dependendo de onde você está. E quanto às leis e o que veio, eu acho até... Porque pelo Sátiros estar em São Paulo, eu acho que tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado aqui de São Paulo, eles abriram muitas frentes durante a pandemia. A gente teve, além da Aldir Blanc, a gente teve o PROAC, a Prefeitura ajudou, e eles começaram a aceitar o recurso do online. Então, eu acho que o São Paulo se tornou meio que um oásis meio que na pandemia. Óbvio que era pouco, óbvio que não conseguiu todo mundo, óbvio que tem um monte também de dificuldade, de coisas sempre ruins que aconteceram. Mas a gente teve muita coisa boa e teve muito incentivo nesse sentido aqui. Infelizmente, concordo, né? A gente está nesse desgoverno em que, enquanto na federação estava tudo sendo destruído, a gente conseguiu ainda segurar.
E essa questão que as pessoas muitas vezes esquecem, né? Não é só o artista que está lá, nem só o diretor. Então, o que a gente fez questão, tanto nas 17 produções que a gente fez e tanto no filme, é de trazer, né, os técnicos que estão trabalhando com a gente, trazer os figurinistas, trazer todo mundo para pertencer a esses movimentos. Ou seja, eles também tiveram que se reinventar. Foi o que eu falei, como que uma figurinista na sua casa consegue criar figurino para 20 atores num espetáculo, sem vê-los, sem encontrar fisicamente, com que pesquisa, como esse material chega lá e se vai dar certo ou não. Então, foi um outro tipo de produção, e que acabou dando certo. Óbvio que teve suas dificuldades, mas acabou dando certo. Acho que é isso. Acho que eu concluí. Ainda dentro disso, agora uma coisa mais técnica para quem está acompanhando, que talvez nesse processo de reinvenção deve ter surgido coisas que, tipo, eu acho que não existe o certo ou o errado, né? Porque é sempre o risco quando a gente está falando de construção artística. Mas ensaios, aquela coisa de ter que ensaiar próximo e não poder, ter que ensaiar de casa e descobrir essa outra forma de ensaiar por um celular ou pela tela do computador, ter depois esse retorno, tipo, que você já não, como é que a gente vai tatear nesse retorno e até chegar nesse ponto do teatro gravado mesmo, tipo, uma coisa é o teatro puro, outra coisa é você manter a essência do teatro puro e ter várias câmeras filmando, aí diminui a luz, vai estourar a câmera, isso, aquilo, outro, e aí você vai ter que ir buscando esse meio. E eu acho que mais para o Gustavo, também como é que eu vou tentar trazer essa essência do teatro para a tela no computador? Como é que eu vou fazer uma luz na tela do computador? Como é que eu vou operar um som sutil que o teatro traz nessa tela do computador? Quais foram os desafios dentro desse processo e o que vocês acham que vai dar para carregar, que é algo que deu para transformar, e isso aqui eu acho que daqui para frente vai mudar um olhar na execução? Como eu falei, no caso das cadeiras, a gente fez um projeto pensado já dentro da pandemia, né? Então a gente se organizou para isso, né? A gente ficou atento ao que tinha, quais eram os caminhos que as produções estavam tomando, principalmente no caso do audiovisual, porque a gente sabia que a gente ia ter esse momento de estúdio, então a gente tomou todas as precauções. O nosso ensaio não cabia ser online, porque a Nanine e a Camila, enfim, eles precisavam estar perto, precisavam desse olhar um para o outro, né? Precisava do teatro mesmo. Então, o que a gente fez foi, a gente colocou eles dentro de uma bolha plástica, literalmente. Nós fizemos um T plástico, que ia até o teto, numa sala de ensaio que a gente administra ali no Rio de Janeiro, que é no Reduto. Então, o Nanine ficava de um lado da perna menor do T, a Camila do outro, e a perna maior do T ficávamos nós da direção, todos com máscara, ensaiando. E foi assim durante praticamente 2 meses. Isso foi em 2020 ainda, no final de 2020. Estava bem no auge da pandemia, não tinha nem vacina, nem nada. Depois, no final do ano, tanto o Nanine quanto a Camila pegaram o Covid de uma forma leve, mas não foi no trabalho, porque só eles dois pegaram, e a Camila já estava frequentando o hospital, e o Nanine, a gente tem uma referência que veio uma coisa externa para um outro caminho. Então, a gente sabia que o nosso ambiente estava muito bem defendido, a gente tomava muito cuidado. E em janeiro a gente voltou para filmar, e era uma situação bem estranha, porque a gente saía de manhãzinha cedo, né, que é o horário de audiovisual normalmente, e era uma cidade fantástica. Você vinha, não tinha ninguém na rua, era só a gente ali, todo mundo vestido fardado, mas ao mesmo tempo era uma comunhão, era uma coisa de muito bonito, porque a presença de cada um ali representava um risco de vida, de alguma forma, né? Então, as pessoas se colocarem em risco para produzir uma arte, eu acho muito interessante, porque, efetivamente, não era pelo dinheiro. E ninguém ganhou nada que representasse alguma coisa. O que nós fizemos, eu e a Nanine, foi dar condições para que eles executassem bem o trabalho, que isso é uma coisa que a gente tem como filosofia na nossa pequena central, que quem vier trabalhar com a gente tem que dar condição para que ela trabalhe bem. Então, os recursos técnicos, a gente não mede esforço. O cachê, claro, que se puder ser pago efetivamente na melhor condição, ok, mas quando não pode, eu acho que o artista acaba entendendo e acompanhando esse processo com a gente. Então,
o que fica dessa experiência, para mim, fica muita coisa, dessa que eu tive e da que eu vejo as outras produções tomando, justamente porque eu tive a oportunidade de assistir espetáculos através do Prêmio PTR, né? Então, acho que fica a possibilidade de você fazer um trabalho muito legal, muito decente, com muita qualidade, com muita diversidade também, com recursos parcos até, né? Você consegue fazer. A gente, quando produziu as cadeiras, nós definimos que íamos fazer com recursos próprios. E eu sou péssimo de orçamento. Ainda mais do audiovisual, misturado com o audiovisual. Quando chegou na hora de começar a fechar tudo, mesmo as pessoas trabalhando com pouco dinheiro, o orçamento era muito maior do que eu imaginava. Por sorte, a gente tinha escrito o projeto na lei federal e uma santa de uma captadora vendeu nosso projeto para Porto Seguro, que foi muito parceira, compreendeu todo momento de tudo, desde a pandemia, desde as questões que a gente tinha de dificuldade com o governo federal, com a Secretaria Especial de Cultura, né, em termos de liberar verba, de autorizações, tudo. Enfim, a gente conseguiu captar o dinheiro, mas só foi liberado um ano depois. A gente filmou com recursos próprios, tivemos que próprios e impróprios também prestar. Então, a gente foi filmando desse jeito e também negociando o pagamento das pessoas que poderiam esperar para quando o dinheiro fosse liberado. Então, a gente fez com esse recurso. A gente não usou a Lei Aldir Blanc, porque a gente já tinha, inclusive, essa captação para o projeto. E agora, nosso projeto, como ele era misto, né, ele era uma versão audiovisual, uma versão ao vivo, a gente agora está adequando esse orçamento da parte que era o ao vivo para apresentar o teatro na tela, né? Por isso, também, a gente faz questão de apresentar ele dessa forma. Estreamos no Rio, ficamos 2 semanas em cartaz, agora aqui em São Paulo estamos entrando na 2ª semana, e faremos em outras cidades esse mesmo formato. A ideia é poder chegar aos lugares, as capitais, pelo menos, enfim, lugares que representam muito para a cena teatral nacional. Porque também tem isso, assim, a gente, com esse projeto, a gente consegue chegar em lugares muito difíceis, porque viajar com o espetáculo, eu fico ouvindo Sátiros, 37 anos, 33 anos. Como é que a Sátiros leva o espetáculo para o Brasil inteiro? Impossível. Até alguns anos atrás, a BR Distribuidora tinha um edital muito bacana. Era o edital perfeito, porque era o edital que você colocava o seu projeto. Isso vocês vão saber só pela história, parece, porque a BR nem pertence mais ao governo, né? O presidente fez questão de se livrar da BR Distribuidora. A BR Distribuidora tinha esse edital que contemplava várias produções do Brasil inteiro para circular, literalmente. Então, quem estava lá no norte vinha fazer espetáculo no sul, no sudeste, no centro-oeste e por aí. E você mandava o seu ideal, o que você queria fazer, quais as cidades, quanto é que custava o seu orçamento por cada cidade. Eles nem contestavam o seu orçamento, porque eles partiam de uma premissa muito bacana, que assim, o produtor vai fazer, ele quer levar o espetáculo dele, ele quer apresentar para o público, ele é movido por isso, entendeu? O produtor, o produtor que eu digo artista, enfim, quem resolve fazer um projeto cultural, ele não está movido pelo dinheiro, ele está movido para levar essa arte para que as pessoas assistam, para transformar alguma coisa na sociedade. Por isso que os governos totalitários têm tanto medo da cultura e da arte, porque a função da arte e da cultura é transformar, é fazer que a pessoa enxergue além do que está sendo colocado como certo, como errado para ela. Então, a BR tinha esse papel incrível. Depois que ela selecionava os espetáculos, você escolhia, sei lá, quero fazer 4 cidades. Você fala assim, não, olha, dessas 4 cidades, dentro do desenho que a BR Distribuidora fez para o Brasil, cabe 2 cidades para você. O seu orçamento é esse, não vamos discutir, mas você fazia 2 cidades. Então, era muito bacana. Foi um momento muito rico, né? Foram 3 ou 4 edições, pelo menos, do BR Distribuidora fez esse projeto, mas que, infelizmente, acabou como outros editais também, né? Estamos todos muito órfãos dos editais federais e também do Banco do Brasil, porque praticamente cancelou contratos que estavam já em execução de projetos por ordens superiores, sei lá. E, enfim, a gente está, nesse momento, se organizando. Graças a Deus tem aí, através do esforço do setor cultural, né, e dessas entidades que os representam, e de políticos no Congresso, que são a chamada Bancada da Cultura, que conseguiram aprovar a Lei Aldir Blanc I, e agora a 2, e a Lei Paulo Gustavo,
mesmo contra a vontade política do presidente da República, que vetou, né, a aprovação, depois conseguiu de novo adiar, que ia ser o repasse dessas verbas, e que nós estamos em luta, na verdade. Então, essa luta vai acabar, sei lá quando. Espero que acabe logo, né? A torcida é que acabe logo. A gente torce por um Brasil melhor, mais saudável, né, com alegria, com essa coisa, tirar esse rancor, essa briga constante que todos que se tem, né, o tempo todo na rua. Parece que você sai para a rua para brigar. É uma coisa impressionante. Né? Você não passa para a pessoa, você esbarra por ela. Já é uma violência horrível. Enfim, não sei se eu respondi exatamente o que foi colocado aqui, porque a gente vai se perdendo, né? Mas assim, tentei colocar o que, para mim, mesmo que simbolicamente, representa isso tudo que aconteceu para a gente durante a pandemia e durante esse governo que é tão catastrófico, não é difícil falar, mas bastante catastrófico também para o setor. Eu vou tentar seguir um pouco aqui o que o Nando falou para ir pelos tópicos para ver se eu consigo também responder. Só voltar um assunto antes, você tinha falado, né, do teatro na tela. A gente começou a chamar nos sátiros de teatro digital, né, que era o que a gente fazia, e teve na época que a gente apresentava, a principal discussão era: mas isso é teatro, não é teatro? E a gente só respondia assim: para nós é. E está tudo bem. Qual o nome que vão dar para isso? A história vai dizer. Um dia, em algum livro de história, vai estar escrito lá o que a gente viveu na pandemia. Por enquanto, a gente está fazendo: mas o teatro é presencial. Eu falo: mas a gente está presente. A gente está aqui ao vivo, você está aí assistindo. A gente só está presente de outra forma. Tanto que a gente chamava de teatro físico, sem ser o teatro físico do teatro mesmo, físico que a gente conhece, mas seria o presencial hoje, e teatro digital. E daí, das dificuldades, principalmente de ensaio, eu acho que, além da internet, todo ator, e principalmente os atores, todos tiveram que se transformar em múltiplos artistas nesse sentido. Então, a gente, mesmo tendo um iluminador, por exemplo, ele tinha que ensinar o ator a fazer essa luz na casa dele. Então, a minha experiência, por exemplo, pessoal como ator, eu tinha um monte de ring light, eu tinha fita LED pendurada no meu teto inteiro. Eu lembro que teve um espetáculo que a gente fez que eu usava 3 cômodos, eu estava na casa dos meus pais na época, eu usava 3 cômodos que ficou interditado, tudo com papel na parede, com um refletorzinho, e essas coisas você vai comprando e mexer. Acho que a principal dificuldade foi nesse início, que por mais que a gente tinha já uma intimidade com esses termos digitais, quando você, como ator, né, quando você chega para fazer um espetáculo no Zoom, eu não sabia nem abrir a câmera do Zoom, nunca tinha entrado no Zoom para fazer uma conferência. E daí, como que abre? Daí você descobre que os outros conseguem fechar a sua câmera, mas ninguém consegue abrir a sua câmera. Então, por exemplo, você fazer uma cena distante. Então, tudo isso foi uma descoberta. Mas isso foi um período, nos primeiros meses, e logo depois, por exemplo, tanto eu quanto vários artistas do site começamos a dar aula de Zoom. Porque a gente descobriu que dava para colocar 3 programas juntos que transformavam o fundo, que colocavam não sei o que fazia uma maquiagem para você. Daí a gente foi isso que eu falei, a experiência da pesquisa também acabou valendo a pena nesse sentido. Mas eu acho que a principal dificuldade era técnica, porque tem uma coisa do ator câmera, né, e tinha de voz, e tinha algumas coisas, microfone. Então, você está com fone de ouvido, e daí de aparelhos diferentes também. Tem uma grande diferença de fazer no celular, tem uma diferença de fazer no computador, tem uma diferença do fazer ao vivo, tem uma diferença que a gente gravava algumas cenas para inserir, e daí colocava no fundo de tela, ou seja, isso tudo você sozinho em casa. O técnico podia estar lá, mas você tinha que aprender como que eu coloco o fundo, como que eu coloco a luz tal, como que eu coloco tal música, eu estou usando um microfone, e se falha. E o mais bacana é que a gente transformou tudo isso em elementos ou situações teatrais. Então, a gente tinha a nossa coxia, que era o WhatsApp. Então, qualquer coisa que acontecia, a gente tinha que correr para o WhatsApp para conversar, para falar: caí, não vou entrar na próxima cena. Isso aconteceu milhares de vezes. E daí a improvisação, né? Porque quando isso acontecia, foram algumas vezes, o próximo a entrar em cena, como que entra no digital? Não é que nem no jogo cênico, né, que você improvisa e dá o texto para o outro. Não, ele simplesmente não entrou, ele caiu, vai demorar talvez 10 minutos para ele voltar. O que acontece com aquela cena? E não existia um ensaio para isso. Você não tem como ter um ensaio de todas essas cenas. Então, tinha esse jogo do improviso, entrava um ator em cena, dava o texto do outro, meio que lia, improvisava, enfim. Acabou acontecendo
um jogo muito bacana. Partindo para as leis, eu acho que é importante falar o quanto a Aldir Blanc, porque essa questão da discussão do teatro digital, tal, tinha muita gente que ainda, principalmente, né, os artistas viravam a cara, falavam, não, isso não é teatro, não sei o quê. Com a lei Aldir Blanc, a gente, quando foram contemplados, né, a maioria que foi contemplada ainda estava dentro da pandemia. E daí todo mundo se viu obrigado a fazer, né, não tinha mais. Então, também teve que viver essa experiência, mesmo ou não acreditando, ou mesmo não querendo. Mas eu acho que, acima de tudo, a importância da lei Aldir Blanc que fez para a produção e para o convívio, enfim, para o sustento mesmo de todos os artistas, principalmente do teatro, principalmente da parte técnica. Ela foi necessária, ela foi fundamental, e é uma pena que a gente tenha que estar discutindo ainda com o senhor presidente, né, 2 vetos e o adiamento dessa verba. Ela conseguiu pegar tudo que estava no fundo do poço e dar um respiro, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, acho que todas as produções, se não me engano, que se inscreveram, como tinham uma verba excedente, quase todas, se não me engano, todas receberam a Lei Aldir Blanc. Então, até mesmo aqui na escola, né, a gente fez uma amostra de vários projetos da Lei Aldir Blanc, de apresentações que tinham que fazer, ou seja, tinham que é essa união, que eu acho que é esse conjunto. O teatro é resistente, sempre foi, e ele vai continuar. Ele modifica, ele tem uma curva, ele vai e volta. E tem a questão da novidade. A gente usava isso de exemplo, né? E quando chegou a luz elétrica no teatro? Antes era vela. Daí deixou de ser teatro durante um período também. Então, porque é um recurso de tecnologia. Ou quando usa projetor. Então, era mais uma etapa. Era mais uma etapa a ser vencida. E acho que já vou dar um adianto. E daí a volta é incrível, na verdade. Pelo menos para nós foi. O primeiro espetáculo que a gente fez presencial, físico, aqui no nosso espaço, foi a Aurora, ainda no final, né? Ainda não encerramos a pandemia, mas já naquele esquema liberado. O nosso espaço cabe 40 pessoas, a gente só colocava 20, todo mundo com máscara, uma prevenção, os atores de máscara no começo, enfim. Mas a satisfação de estar lá, de fazer, foi tudo muito, muito, muito emocionante e satisfatória, assim. Então, e pelo público também. Até hoje a gente sente, óbvio que a retomada ela começou devagar, mas é nítido a ânsia, sim, do público de ter opções de cultura, de ter opções de teatro, de conseguir assistir. Então, a gente está conseguindo aí caminhar, estamos com o nosso espaço aí firme e forte. E acho que as produções têm que continuar acontecendo. Em breve, acho que a gente já estamos, né? Em São Paulo, acho que a gente já voltou, estamos de novo com 100 espetáculos em cartaz. Então, a produção teatral ela não parou, não vai parar, não parou na pandemia, mudou na pandemia, e agora acho que tem que só continuar a crescer. Só temos que fomentar melhor o público também, né? Conseguir público para esses 100 espetáculos em cartaz, acho que é uma próxima retomada aí. Eu sou prova que, enquanto produtor aqui da SP Escola de Teatro, a gente já está planejando o primeiro semestre do ano que vem. Tipo, agora a gente não tem condições nenhuma de pegar nada. E sobre o que o Gustavo falou, o legado da Aldir Blanc, só para contextualizar, aqui na escola a gente conseguiu fazer uma amostra que a gente atingiu todas as regiões do país. A gente assistiu um espetáculo do Acre, do Rio Grande do Norte, tipo, coisa que, com físico, provavelmente a gente não conseguiria, né? Então, tem esses impactos que geram dentro disso. Eu recebi uma pergunta aqui, da internauta. Ela perguntou para vocês se vocês acham que hoje o público ainda deseja ver conteúdos nesse formato, por comodidade ou pelo interesse mesmo, nessa nova forma de ser feito isso. E vale pontuar também que aqui em São Paulo a gente tem o Cultura em Casa, que até hoje ele continua fazendo isso, ele continua trabalhando com eventos híbridos ou pegando coisas do palco, quase não no formato como vocês fizeram, mas pegando uma peça que talvez a pessoa não assistiria e colocando nessa plataforma de streaming, onde você vai ver música, concerto, ópera, teatro, show, prêmios e por aí vai. Eu acho que a gente tem que sempre tentar facilitar o acesso do público à arte. Então, esses mecanismos, que não é um só, né, que eu estou vendo aqui a minha experiência, é completamente diferente das sátiras. Cada um teve uma experiência. Isso que a sátiras fez é incrível. Eu não saberia fazer, eu teria que reaprender, eu não aprendi isso durante a pandemia, aprendi outras coisas. Então, isso deveria continuar, né, se a sátiras conseguir ter
manter um núcleo do teatro digital foi muito importante, porque realmente você vai levar para o país inteiro, você vai levar para a América, para países de língua portuguesa, no mínimo, entendeu? Então, é uma forma de você produzir cultura de uma forma mais barata, mais acessível, né, porque não é exatamente uma produção audiovisual, e muito rica, porque o teatro ele é feito do improviso, né, a gente viveu isso, e é quando a gente fala, quando chegou essa coisa de vamos agora para o online e tal, mas há muitos anos atrás, digamos, 60 anos atrás, chegou a TV, e aí a TV também se fez valer do teatro para poder começar a engatinhar na dramaturgia, né? Então, tinha o teleteatro, a radionovela, antes, a radionovela. Então, o teatro ele é a fonte, né? Os textos teatrais, os atores. São eles que vão dar o caminho aqui para que a dramaturgia, para que essa área de dramaturgia chegue a algum lugar. Então, essa experiência que cada um viveu, ela deve ser mantida, porque o público merece ter acesso à cultura. E, como eu pretendo multiplicar esse meu formato, eu acredito nele não como uma única, mas como uma das muitas formas possíveis de você fazer uso do audiovisual em pró da arte cênica, e acho que esses formatos, como da Sátiros e muitos outros que eu vi serem apresentados, deveriam ser mantidos. Acho que é importante para o público. Não é por comodidade, não, às vezes por necessidade. Eu ouvi relatos de pessoas que, não diretamente das pessoas, mas que famílias se reuniam para ver, entendeu? Uma pessoa fazia assinatura e chamava as amigas para comer um bolo, assistir o teatro, que nunca tiveram oportunidade. Olha que experiência rica, né? Incrível. A gente teve essas experiências, né? Principalmente na pandemia, quando as pessoas não podiam sair de casa, então eles abriam a câmera, tinham famílias inteiras assim assistindo a gente sentado no sofá da sala, porque conseguia transmitir, inclusive, para a TV. Falando, né, do que você comentou, a gente tem dado óbvio, uma continuidade no teatro digital, mas óbvio que a demanda diminuiu muito, né? E também eu acho que teve um excesso, né? Quando a gente estava no auge da pandemia, assim como eu falei que tem 100 espetáculos hoje em cartaz em São Paulo, teve uma época que a gente tinha mais de 300 espetáculos digitais por dia acontecendo, lives, né? Acho que todo mundo viu, eram muitas coisas acontecendo. Mas a gente tem esse projeto de continuidade, a gente fez ainda nesse ano, né? Acabou faz pouco tempo, 3 oficinas de teatro digital, uma de dramaturgia, uma de encenação e outra de atuação, que resultaram em trabalhos digitais que foram apresentados numa mostra e que agora vão apresentar na Satirianas, que é híbrida, né? Ou seja, a Satirianas ela continua tendo seus espetáculos, obviamente, presenciais aqui, que é a maioria hoje, mas a gente continua com essa vertente, principalmente pelo que a gente falou, a gente conseguiu conquistar públicos em outros estados e em outros países. Então, na Satirianas desse ano, a gente tem um grupo inteiro da Bolívia que fez uma programação inteira digital para apresentar para a gente nas Satirianas. Que não teria, óbvio que teria, se a Satirianas fosse em outro formato, se tivesse dinheiro, e assim vai, daria para trazer eles para cá, ou, enfim, fazer de outra forma. Mas não, a gente quer fazer dessa forma, eles querem apresentar dessa forma. É uma pesquisa que veio, sim, da pandemia e que quer continuar o trabalho, assim como das oficinas que também vão apresentar. Ou seja, a gente está tentando continuar. Fizemos o Condenados, que é o espetáculo que a gente está em cartaz presencial agora, ele iniciou no formato digital. A gente estreou ele primeiro digital, ficamos em cartaz 1 mês, 2, mais ou menos, e daí depois, passou 1 mês daí que a gente estreou ele no presencial. A gente está fazendo interlocuções entre os dois formatos para chegar em um. E eu lembro muito de uma coisa, logo que a gente estava encerrando a temporada, a gente ia estrear a Aurora, que foi somente presencial aqui no nosso espaço, o primeiro espetáculo pós ainda pandemia, e eu lembro de públicos de outros estados falando assim, vocês não podem fazer isso com a gente, porque a gente não vai conseguir assistir vocês, e agora eu estou acostumado, porque todo final de semana, pelo menos, tinha um espetáculo para assistir. E ia ser o primeiro final de semana que a gente estava voltado para a nossa estreia para cá, e que não ia ter, efetivamente, um espetáculo ao vivo ali no digital para assistir. Então, existe demanda, existe público, e não é por comodidade, é muito mais para que a gente chegue nesses lugares. Foi muito legal chegar nesses lugares, foi muito bom levar teatro, arte, cultura para lugares que não poderiam, pelo menos, assistir a gente. Não que eles não tenham na cidade deles, mas que não poderiam conhecer nosso trabalho de outra forma. Até porque está se tratando de grandes nomes, né? Então, nem sempre vai chegar até lá. Eu tenho uma outra pergunta aqui.
Olha, se agora que os teatros já estão abertos e a reunião de público acontece sem restrição, eles ainda têm algum projeto no formato audiovisual online? Vocês têm conhecimento se ainda estão trabalhando? Tipo, eu citei o Cultura em Casa, que tem alguns espetáculos de alguns lugares que eles têm. Você o Fernando? Eu, particularmente, tenho. Né? Vou trabalhar em cima disso, meus próximos projetos. Mas eu acho que esse desafio é um desafio que a gente tem que se colocar. Né? Por isso que eu falo que o Tosco e o Sátiros continuem a fazer o teatro digital deles, que a PTR mantenha na sua premiação pelo menos uma categoria que olhe para esse teatro digital, porque a gente não pode perder o que a gente conquistou. Entendeu? Aqui a gente tem uma ferramenta para o futuro, eu diria aqui. E a gente devia realmente se apegar a ela, não abandonar o nosso teatro ao vivo, que é tão bonito, né? Um encontro mágico, né? Para um lugar que nenhum outro lugar do mundo te leva, ali, quando você está dentro de uma sala de teatro e você vai embarcar naquela história contada pelos atores, apoiada pelo diretor, pelo iluminador, cenógrafo, figurinista, enfim, por toda essa equipe de criação e técnica, não tem nada igual. Mas não quer dizer que a gente não possa fazer bem também nesses outros formatos que o digital e o audiovisual nos permitem. Eu acho que eu meio que respondi até já um pouco na anterior. A gente continua assim com esse projeto, óbvio que muito menor do que a gente fez na época da pandemia, mas a gente continua trabalhando no digital. Posso falar novamente, né? Nessa tirada a gente vai ter as apresentações digitais das nossas oficinas. Não faz 15 dias a gente teve o The Art of Fancy Fear, que é o arte de encarar o medo internacional dos 5 continentes, apresentando num festival internacional, não lembro exatamente de onde é, e a gente continua participando de todos os festivais, né? A Arte de Encarar o Medo, teve um outro espetáculo que ganhou o Hollywood Fringe, a gente foi para a Índia, eu falo que eu fui para a Índia, porque a gente participou do Festival da Índia, mais de uma vez. Cabo Verde, enfim, a gente participou. Então, a gente continua nesse circuito. Então, esses dias mesmo, né, o Rodolfo me ligou e falou assim, essa madrugada tem a apresentação do Arte de Encarar o Medo para o festival não sei de onde, não sei o quê. Eu falei, ou seja, está acontecendo, ainda continua, e existe esse movimento. Óbvio que muito menor. Não estamos, agora, por exemplo, não estamos em cartaz com o espetáculo, mas temos apresentações já agendadas e temos um próximo projeto também que a gente pretende fazer direto para o Instagram, por exemplo, não tanto via Zoom. Mas para a gente continuar usando essas mídias que possibilitaram esse nosso trabalho. Bem, Fernando, a gente vai caminhando para o final. Eu queria que agora vocês falassem sobre tudo isso que a gente falou, sobre todos esses desafios, sobre todas essas expertises que a gente conseguiu adquirir e os próximos passos. Diante de tudo isso, para onde vamos? Para onde vai o Fernando agora? Quais são os próximos projetos? Quais são os frutos disso tudo? Olha, eu acho que os próximos passos eles vão ser os mesmos passos que a gente dá há muitos anos, né? Que é aproveitar as oportunidades, se reinventar, manter o que deu certo, não desperdiçar, porque tudo que a gente conquista tem um valor muito grande para nós e para quem vem aí depois, entendeu? Então, o teatro, que é uma escola de teatro, né? Uma escola bastante importante aqui na cidade de São Paulo, portanto para o país, o teatro ele vai se movendo. Cada turma nova que chega aqui semestralmente tem novidades para aprender, tem coisas que a gente vai estar trazendo. Então, nós estamos contribuindo para a perpetuação dessa arte, né? Quando a gente faz teatro, não é só ali no dia, não acaba ali, está se perpetuando. É por isso que a gente tem teatro até hoje, porque é uma arte que se perpetua no ao vivo, no presente, no olho do olho, com o ator, com o público. Entendeu? Então, acho que a gente tem que realmente trabalhar para que essa arte se mantenha, se modernize, não que ela seja antiga no sentido cafona do antigo, né? Mas que ela absorva as tecnologias que nos foram colocadas à disposição por duas situações, uma trágica mundialmente, outra particularmente para o Brasil muito violenta, que é o atual governo, e que a gente, então, como a gente já conseguiu sobreviver a isso, vamos manter essas ferramentas, vamos fortalecê-las.
Eu acho que eu vou falar o famoso, eu falo suas palavras da minha, mas eu acho que a gente vai continuar trabalhando. A gente vai continuar trabalhando, vai continuar mantendo, vai continuar fomentando o teatro, vai continuar fazendo o que a gente ama fazer, e que sabe fazer e que quer fazer. Falo por mim, não só pelos sátiros, né? A gente não vai fazer outra coisa. Aqui na escola a gente não vai fazer outra coisa. A gente vai continuar trabalhando para resistir. Antes da gente começar, eu falei para o Fernando, o teatro sempre trabalhando com a resistência, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Às vezes tem uma calmaria, mas a gente resiste. A gente está sempre no enfrentamento. Para que não só essa arte, mas para que a sociedade num todo consiga também esse reconhecimento, consiga uma folga, consiga pensar, consiga com que a cultura seja importante, né? A gente sempre bate nessa tecla, ou seja, a gente vamos continuar trabalhando com pandemia, sem pandemia, com esse governo, sem esse governo, em condições melhores, em condições piores, mas sempre tentando fazer o nosso melhor e trazer arte. Eu acho que é isso, é o que faz a gente acordar todo dia e trabalhar. Vamos trabalhar, é isso. Eu acho que manter também essa capacidade de mobilização, né, que todo esse processo que teve, né, de todo mundo se unir, de todo mundo descobrir, de todo mundo se articular, sabe, de se fortalecer como um todo. Fernando, alguma consideração? Você acha que onde estão as cadeiras? Quais são as cadeiras estão em cartaz aqui no Belas Artes, São Paulo. Estamos entrando na segunda semana. A gente nunca sabe se vai ter a terceira, depende de vocês irem lá assistir. Então vão. Porque nos cinemas a coisa funciona dessa forma, diferentemente do teatro, que você fecha uma temporada, né? Que também cada vez são menores as temporadas. Mas, enfim, no cinema você vai descobrindo a cada semana se você continua ou não. Então, a gente está com esse horário, que é das 17h30 até a próxima quarta-feira. Depois vamos saber o que acontece. E, fora isso, a gente pretende levar para outras cidades, como eu falei. E também quero aproveitar para agradecer a hospitalidade, né, a mediação do Rodrigo e a presença do Gustavo, que veio enriquecer aqui nosso debate, nossa conversa, nosso bate-papo, e torcer para que as pessoas votem certo agora no dia 30, porque a gente depende desse voto, que eu digo o país, né, porque para que as coisas melhorem. É isso, muito obrigado. Gustavo? Sátiros está em cartaz, né, com espetáculos condenados até o final do mês aqui de outubro, ou seja, até a semana que vem. Na sequência, a gente já vem em novembro com apresentações de alguns projetos que a gente tem, e com as Satirianas, que é do dia 12 a 15 de novembro. Então, tanto aqui, na Praça Roosevelt, quanto em vários teatros daqui de São Paulo, quanto também no digital. Então, tem uma programação extensa, e quase 600 atrações vão acontecer nas Satirianas. Então, www.satirianas.com.br, dê uma olhadinha lá na programação. Enfim, isso é o que a gente está agora. Queria também agradecer ao Rodrigo, conhecer o Fernando, né? Acho que a gente já se conhecia, mas acho que não tinha batido papo ainda. Estou muito honrado de estar aqui, principalmente representando o meu grupo, o Sátiros. Ano que vem faço 20 anos de Sátiros, ou seja, dos 33 já passei da metade. Muito feliz de poder falar. 2/3 da vida. 2/3 da vida. Eu sou de humanas, mas deu para... Já estou lá. Então, muito feliz de estar aqui representando o grupo e de poder estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Gustavo. Eu também quero agradecer a confiança e a parceria da Pequena Central de Produções Artísticas. Eu queria também agradecer a Carol, que não pôde estar aqui, mas foi importante nesse intermédio, o Tato, que também chegou, Ivan Cabral, por disponibilizar o espaço, a SP Escola de Teatro, por acolhê-los. É um prazer para a gente, é um prazer esse bate-papo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Fernando. Espero que a gente se encontre em breve. E obrigado para todo mundo que participou e veio até aqui hoje. Muito obrigado, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Até mais.